Alô você, mestre Gerson Pérez aqui, ajudando você a despiorar o seu xadrez. Professor, qual que é a fase agora? Qual que é o pilar que nós vamos despiorar? Abertura. Abertura é para colocar as peças em jogo. Abertura é para você chegar no meio-jogo em condição de luta. Para você brigar com o seu adversário, as peças têm que estar o quê? Desenvolvidas, as peças têm que estar conectadas umas às outras e também feito rock. Tudo protegidinho ali para você ir para cima do seu adversário. Tá bom, mas como é que se faz isso? Você tem que respeitar 4 coisas: centro, desenvolvimento, espaço e o tempo. Centro, desenvolvimento, espaço e o tempo. Vamos ver cada um desses conceitos, vamos chamar de conceito, de fundamento, para você ir despiorar o seu xadrez nessa primeira fase do jogo. Vamos lá. Bom, se você é novo aqui no canal, eu sou o mestre Gerson, pedagogo e treinador de xadrez desde o final da década de 80, 34 anos. Eu lido exclusivamente aqui com treinamento de xadrez. Só leciono xadrez a esse tempão aí. Mais de 18 mil alunos já passaram pelo método 6 pilares, que é esse que eu aplico aqui e vou mostrar para você como é que a gente lida com os 6 P's, o método 6 pilares, para estudar abertura. Vamos lá. Olha só, quando eu falo de conceito, são como se fossem ali leis, são fundamentos que ajudam você aqui a tomada de decisão mais fácil, mais assertiva. Por quê? São padrões, são parâmetros que você segue sem ter que pensar muito. Já está tudo prontinho, é só você ir ali e aplicar. Vamos lá. Conceito de centro. Ok. E4. Joguei pelo centro. Ok. E5. O adversário também jogou pelo centro. Tá, ô professor, fala mais desse centro aí pra gente, a gente fica com dúvida. Já ouvi falar de tem um miolinho de centro ali, tem umas casas que são mais importantes, parece que tem um centro expandido. Existe o centro, ó, D4, E4, E5 e D5. Então, estas 4 casas são as principais, porque elas representam ali o que há de mais importante em termos de atividade, de força para as peças. Se você coloca uma peça ali no centro, ela fica mais poderosa. E esse entorno aqui, ó, são mais 12 casas, o que contorna esse centro. Olha o total de casas, 16. A gente chama isso de grande centro. Então não fica colocando as peças nas bordas, nas beiradas, porque você empobrece elas. Você deixa elas menos ativas. E aí, com menos atividade, vai atacar um menor número de casas e vai ficar mais difícil de você pressionar ali o seu adversário. Então, por exemplo, se eu jogar E4, E5, os dois respeitaram o fundamento do centro. Eu jogo cavalo F3, o outro também cavalo C6. Ou seja, um joga cavalo, outro joga cavalo. Um atacando, outro defendendo. Então, tudo isso está convergindo, ó, para o centro. Então, no xadrez, nós somos centristas. Somos centristas de 3 formas. Tem 3 jeitos? Então, tem. Tem o centro que a gente chama de centro clássico. É quando você coloca esses 2 peões aqui, observa só o jogo das brancas. Quando você coloca esses 2 peões no centro, nossa, fica poderoso, Isso aí é o centro lá do Steinitz. Não, professor, isso é o centro do Nisovich. Não, também. Que centro que é esse, então? Esse é o centro do Philidor. Segunda metade ali do século XVIII. E esses 2 outros que você falou? Pois é, tem também o centro hipermoderno, que é do Nisovich, já eu te conto, e tem o centro do Steinitz. Já também te conto dele. Agora, esse centro aqui, ele é importante porque, veja, a ação das peças fica diminuída, fica mais difícil das pretas verem, é uma barreira restritiva. Veja
esses peões, eles formam ali como se fosse uma muralha no centro. Mas por que todo mundo então não joga esse centro, digamos aí, fortão, o centro clássico? Porque você está exposto. Esse tipo de centro deixa você mais vulnerável. Aí, pouco mais de 100 anos depois, veio o centro moderno. O Steinitz, primeiro campeão mundial oficial, disse o seguinte: olha, esse negócio aí, essa história de colocar os peões ali no centro, ó, isso é bom, fisicamente no centro e tal, mas não vamos colocar ali já muito para frente, muito ali dentro das casas do centro. Vamos colocar um lá dentro do centro e os outros nos arredores. Veja a ideia dele. Então, ó, E4 dá para fazer de pretas também. É só você espelhar, né? Então, vou só mostrar a estrutura branca. Presta atenção só na estrutura das brancas. Veja, E4, colocamos o peão dentro do centro. D3 e C3. Ó. Então, esse tipo de centro já é mais seguro. Você também trabalha fisicamente, cuidar do centro, controlar as casas centrais. Mas, por exemplo, lá na frente, depois que eu desenvolver o cavalo, depois que as peças tiverem saído ali, bispo, ter feito o roque, inclusive posso tirar o bispo primeiro, claro, deixa ele em C4, deixa ele em B5, tiro o cavalo, roco, enfim. Lá na frente eu escolho se eu quero fazer um D4, se eu quero jogar um B4 e A4, expandir minha ala da dama, se eu quero até atacar na ala do rei. Na ala do rei tem jeito também. Começo aqui com um F4 e passo os cavalos, passo os bispos. Então, esse tipo de centro, ele já é mais seguro. Então, esse é o centro moderno. O centro do Steinitz. Mais ou menos 50 anos, vem um outro tipo de centro. Terceiro, então, que é o centro lá, escola hipermoderna, o centro do Nisovich. Então, por exemplo, imagina eu colocar um cavalo aqui em F3. Meu adversário põe lá um peão em D5, fisicamente dentro do centro. Aí eu venho, por exemplo, e faço um G3. Meu adversário, C5, bispo G2, cavalo C6. Eu roco. Cavalo F6, veja, eu já protegi o meu rei. Esse cavalo não está dentro do centro, mas está vigiando o centro. Casas D4 e E5. Esse bispo de G2, ele cruza todo o centro. Então, essa diagonal H1, H8. Então, esse é o centro por peças e, inclusive, distância ali com o bispo. Eu controlo esse centro com peças. Professor, explica de novo esse aí. Veja aqui, vou virar o tabuleiro. D4, cavalo F6. C4, E6, cavalo C3, bispo B4. Isso é uma Niso de Nisovich, Niso-Índia. Veja, o controle das pretas, nenhum peão dentro das 4 casas centrais das pretas. O controle delas é por peça. Bispo, cravando o cavalo, dificultando colocar mais um peão aqui ao adversário em E4. Cavalo controlando o E4, tá vendo? Então, esse é um centro hipermoderno. É um centro que deixa o adversário controlar ali, né? Uma parte desse centro com os peões, ou às vezes até totalmente. E aí depois você vai bater nesse centro, atacando ele, inclusive, lateralmente com os peões. Beleza, já entendi. Então, o primeiro conceito está aí estabelecido. O conceito do centro. Mas na nossa listinha ali tem um segundo fundamento. O fundamento seguinte é o desenvolvimento. Desenvolver, tirar as peças de onde elas estão e depois a gente coloca elas aí para jogar. É como se você estivesse numa batalha. Você lá é o general. Vai a cavalaria, vai a infantaria, vai a artilharia, ou seja, se posiciona e depois ataca. Vou mostrar um desenvolvimento aqui em 10 lances
e a gente coloca todas as peças para jogar. Observa só o campo das brancas. E4. D4. As pretas não jogam, aí fica fácil, né, professor? Mas observa só o que eu quero fazer aqui de colocação das peças. Então, ó, agora já fiz o E4, D4, cavalo F3, aí o cavalo C3, então joguei os 2 peões, agora os 2 cavalos, bispo C4, bispo F4, aí eu roco, protejo a torre, protejo o rei do jogo para a torre, e agora dama E2, a ceder casa para quem? Para torre, torre de AD1 e torre de F1. Olha para você ver que belezura de centro é esse. Olha que belezura de desenvolvimento. Então, os 2 princípios, ó, entendeu o que? Esse é um centro clássico. Entendeu o princípio do quê? Do centro de desenvolvimento. Mas ainda tem o terceiro, ainda tem o quarto. O terceiro qual que é, professor? É o espaço. E o quarto é o tempo. Então, isso está presente em tudo quanto é abertura, tudo quanto é defesa que você for fazer. Ok? Então, essa aqui, né, como se fosse a abertura dos sonhos, onde você coloca ali em 10 lances todas as peças para jogar. Mas o adversário não faz nada? Pois é. Dessa estrutura aí, você vai ter que fazer alguma adequação dependendo de como o jogo segue. Por exemplo, se eu jogo E4 e ele faz E5, aí você não dá 2 passos com esse peão, você dá um passinho só. Por exemplo, esse bispo, ao invés de ir com ele para cá, você vai com ele para E3. Ou se o cavalo estiver aqui, você adapta e vai para G5. Mas é importante você colocar suas forças para jogar. Beleza? E ali o que? Conectividade, interação entre elas. Elas ficam aptas para atacar, ficam aptas para defender. Agora, vamos falar de espaço? Vamos. Se eu, por exemplo, faço E4, o adversário faz E6, eu jogo D4, ele joga D6, observa, de controle territorial, de vantagem espacial. Quem é que tem aí superioridade? Ora, é o branco, tem mais facilidade para sair com suas forças. Ó, vamos imaginar, por exemplo, uma abertura assim, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, D6. Então, joguei aqui uma Ruy Lopes, uma espanhola, bispo B5. Aí o adversário fez D6, que é a variante Steinitz. Aí eu mandei D4. Ele, bispo B7, bispo D7, cavalo C3, cavalo F6. Aí rocou, bispo E7, torre 1. Pronto. Veja aí. Controle territorial, luta por espaço. Olha como o branco está melhor. Com seus 2 peões aqui no centro. Esse bispo tem facilidade para sair. Esse já saiu. Olha aqui. D7, E7. Tá ali, paradão. Então, esse terceiro princípio, o branco cumpriu, respeitou. As pretas, não. O que elas poderiam fazer? Tentar trocar as peças. Você está numa posição restringida, o que é estratégia? É trocar, tirar as peças do jogo para ter mais espaço. Então, rei toma D4, cavalo D4, cavalo D4, dama D4, bispo B5, cavalo B5. Tá vendo? Já tem mais espaço aí para as peças. Mas a dama ainda está em D4, tem um pequeno centro, né? Que esse peão está em E4 e só está em D6. Aí já deu uma aliviada. Centro, desenvolvimento, espaço e tempo. E o tempo, professor? Fala aí do tempo. O tempo é a rapidez, é a agilidade ali que eu dou às peças. Por exemplo, E4, o adversário faz E5. Cavalo F3, ele faz cavalo C6. Eu jogo bispo E2. Ele faz cavalo F6, cavalo C3, bispo C5. Aí eu saco que esse bispo aqui, nossa, coloquei esse bispo na casa errada, ficou muito passivo, vou melhorar ele. Ó, aquele tempo que você tinha ali da abertura, você deu para o outro. Passou para o outro, de graça. Bispo E2 e bispo C4. Você gastou 2 tempos, sendo que você poderia jogar esse bispo diretamente ali.
Veja só algo que é extremamente comum aqui com os alunos e eu vivo puxando a orelhinha deles. D4, D5, C4. Então, suponhamos aqui que a gente esteja de pretas. Então, D4, D5. D5 é um ponto forte, tem que defender esse ponto forte. Você defende ele com E6, você defende com C6. E aí eu recebo muitos alunos aqui, treinamento VIP, as mentorias. De repente eu estou vendo o aluno jogar cavalo F6. Ih, professor, é problema, né? Pois é. Sabe o que acontece? Quando o peão toma, o peão lateral tomou, cavalo tomou, e agora a gente ganha tempos. Ó, o branco ganha tempo. No caso, o aluninho está perdendo tempo aqui. É V4. Xiii, é mesmo. Uai. Tá, então tive uma ideia. Vamos tomar de dama? Então vamos. Ó, mesma posição, toma de dama. Tempo de novo. Cavalo C3. Como é que faz para evitar isso então? Ó, C4, você joga E6. Sustentou, D5, E6. Que são aquelas posições que levam ali a ortodoxa. C6, eslava ou semi-eslava, dependendo se eu jogar E6 com o bispo dentro da cadeia ou fora. Mas tá vendo? Eu respeitei ali o quê? O controle do centro e com isso as peças não ficaram sem espaço, com isso elas foram desenvolvidas e o quesito tempo. Olha como tudo está interligado. Eu respeitei o quesito tempo, porque se eu jogasse o cavalo, eu teria perdido tempo. Então, fique atento aí nas suas partidas, independentemente da abertura, da defesa, da variante, da linha, dos lances que você fizer. Respeita o centro, respeita o desenvolvimento, respeita o espaço e também o tempo. Ó, você já é inscrito no canal? Não! Veja aí embaixo do vídeo. Se tiver vermelhinho, inscreva-se, porque você não está inscrito. Taca o dedão aí, se inscreve, ativa aquele sininho, as notificações todas, e toda vez que eu postar aqui um vídeo, você vem correndo ver a novidade, tá bom? Vamos em frente, rumo à despiora do seu xadrez.